Fala, seu menino, beleza? Professor Samuel Mendes aqui. Hoje vamos começar uma revisão para a prova do IFMA de 2022. Mas antes, saiba que em toda revisão você vai encontrar aqui na descrição um link para você fazer o download do PDF e um link também para você resolver algumas questões relacionadas ao assunto. E a nossa primeira aula de hoje nós vamos rever as propriedades de potência e radicais. E no final do vídeo eu vou te mostrar algumas questões que já caíram no IFMA de potência e de radicais. E se tu quer garantir tua vaga no IFMA, já sabe, inscreva-se no canal e deixa teu like nesse vídeo. Bora para a aula? Nessa primeira parte da aula nós vamos ver as propriedades de potência. Potência. Primeira coisa que nós devemos saber de potência é o seguinte: ela tem um pequeno comportamento, tá? Que é o seguinte: imaginamos que eu tenho um certo A elevado a um número x, onde o seu resultado seja um B. Ok? Bem, o que nós temos aqui? O nosso A ele é chamado de base da potência. O nosso x é chamado de expoente. E o nosso B, que é o resultado final, é chamado de potenciação. Ok? Até aí, beleza. Esse pequeno x aqui que nós temos como expoente, tá? Faz o seguinte. Esse pequeno x aqui determina quantas vezes essa base A vai multiplicar por si mesmo, tá ok? Então presta bem atenção porque aqui não tem nada de soma, e sim multiplicação, tá bom? Observa o seguinte: se eu tiver aqui 3 elevado a 2, isso vai me dar um resultado. Esse 2 que está aqui em cima está dizendo para o 3 que ele deve se multiplicar duas vezes por ele mesmo. Ou seja, não é que seja 2 vezes 3, e sim seja 3 vezes 3. Isso dá para a gente um 9. Se eu tivesse aqui, no caso, 3 elevado à quarta potência, o 3 elevado à quarta potência não significa dizer que é 3 vezes 4, ou que é 4 vezes 3. Não é nada disso, tá ok? Significa dizer que o 3 vai multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Tá ok? Então, olha só. 3 vezes 3 nós sabemos que é 9. 3 vezes 3 nós sabemos que é 9. 9 que multiplica 9 nós sabemos que é 81. Ou seja, o resultado de 3 elevado à quarta potência é 81. Então preste bem atenção, porque agora eu vou te explicar as propriedades da potência. As propriedades da potência são basicamente 8, tá ok? O que nós temos? A primeira propriedade, tá, é quando nós temos o expoente zero, tá bom? Ou seja, quando eu tenho um certo número elevado a zero, eu sei que o resultado final é 1, tá bom? A nossa segunda propriedade é chamada de expoente unitário, ou seja, é quando o expoente é 1. E toda vez que eu tenho o expoente 1, o resultado é a própria base, certo? Na nossa terceira propriedade, é quando a gente tem o produto, ou seja, multiplicação de potências cuja base é igual. Imagina só o seguinte: eu tenho A elevado a um N que multiplica um A elevado a um certo M, tá bom? E o que eu faço aqui? Em vez de eu ter que resolver este aqui e resolver este, multiplicar o resultado final, eu posso fazer basicamente o seguinte: vai ser A elevado ao N mais o meu M. Isso aqui é a nossa terceira propriedade. Imagina só o seguinte: como a gente está falando aqui de multiplicação, ele está somando. Agora a gente vem com a divisão, quando as bases são iguais. Então, na divisão, se eu tiver um A elevado a um N, sendo dividido por A elevado a um M, funciona da seguinte maneira: eu vou fazer a subtração entre os expoentes, ficando então um A elevado a N menos M. Ok? Olha só, toda vez que eu estou fazendo a multiplicação, observa-se sempre que na multiplicação eu estou somando e na divisão, quando as bases são iguais, a gente tem o quê? Uma subtração, certo? E aí a gente vem com a famosa potência de potência que muita gente torce o bico. Bom, olha só, potência de potência nada mais é do que o seguinte: um A elevado ao N sendo elevado a um M, tá bom? E aí, como é que a gente faz para resolver isso aqui de uma forma mais simples? Basta que eu multiplique os expoentes. Então, eu faço o seguinte, ó, A
elevado a n, que multiplica um certo m, tá bom? E agora a gente vem com as nossas três últimas propriedades de potenciação, que são de fato aí também muito importantes, tá? Olha só, eu vou fazer aqui da multiplicação e da divisão. Veja só, quando a gente tem aqui a base, tá? A base é uma divisão ou uma multiplicação, sendo que o expoente é para os dois. Funciona da seguinte forma: eu tenho um certo A que multiplica um B elevado a um certo N. Como é que a gente faz? Bem, para resolver isso aqui, eu faço a distribuição, como um certo A elevado ao N, que multiplica o meu B elevado ao N. Da mesma forma, acontece quando a gente tem a divisão, tá bom? A dividido por B, eu tenho nada mais nada menos do que um certo A, ao expoente é N, tá? A elevado a N dividido por B elevado a N, tá certo? Agora a gente tem quando o expoente é negativo, tá? Se eu tenho aqui o A elevado ao menos N, o que vai acontecer? Funciona da seguinte maneira: a gente diz que inverte, tá? Invertemos a potência, bom? Só que o negativo some. Inverter a potência é colocar 1 sobre, tá? 1 sobre A elevado a N. Lembra-se que aqui ele está negativo, só que agora ele fica positivo. Também pode ser explicado da seguinte maneira, tá? Eu posso fazer o seguinte, ó, ficando 1 sobre A elevado a N. Da mesma forma, são iguais, tá certo? E agora para a nossa última propriedade de potenciação, de potência nesse caso, é quando nós temos a potência sendo uma fração. Quando a gente tem uma potência sendo uma fração, olha só como é que fica. Se eu tenho aqui, ó, um A elevado a N sobre o M, funciona da seguinte maneira. Todo mundo, tá? Todo o numerador, certo? O numerador, ele vai para dentro da minha raiz quadrada. Sim, aparece aqui uma raiz quadrada. Então, eu tenho um certo A elevado ao N, e, e o índice, no caso, é o denominador dessa fração, que no caso é o M, tá ok? Aqui nós temos as 8 propriedades de potência. E aí, gostou das propriedades de potência? Aproveita que agora a gente vai ver as propriedades radicais. Vamos agora falar sobre radicais. Bem, observa o seguinte: radicais você já imagina que seja raiz quadrada, mas nem sempre, tá, é falado de raiz quadrada em radicais. Presta bem atenção porque aqui é o seguinte: vamos imaginar que eu tenho aqui uma raiz, certo? De um certo número A com um expoente n, ok? E esse resultado dá para a gente aqui um certo valor L. Agora, o que eu tenho aqui? Para vocês prestarem atenção e entenderem melhor, o que acontece? O meu n eu chamo de índice do radical, tá bom? O meu A eu chamo de radicando. E o meu L é a raiz enésima, tá? Não é só raiz quadrada, a gente chama de raiz enésima, porque se esse índice for ao quadrado, então ele é uma raiz quadrada. Se o meu índice for 3, então a minha raiz é cúbica. Se for 4, raiz quarta, se for 5, raiz quinta, e assim sucessivamente. Tá? Então, aqui é uma raiz enésima, o A gente sabe que é o radicando, e o L é a raiz enésima. Tá ok? Vamos agora ver as propriedades dos radicais. Quando nós falamos de propriedades dos radicais, nós temos apenas 7 propriedades. Prestem bem atenção. A primeira propriedade que a gente tem é o seguinte, e ela é muito simples, tá ok? É quando nós temos a raiz enésima de um certo A elevado a N. Ou seja, toda vez que eu fizer isso aqui, a minha raiz, tá? Ela vai ser o meu próprio radicando, tá bom? Por quê? Porque a gente viu lá na propriedade de potência que N, tá? Que esse valorzinho do índice, ele é o denominador, e esse valorzinho que fica dentro aqui como expoente do radicando, ele é o numerador. E como eles são iguais, na sua simplificação, dá 1, correto? Então vamos aí para a nossa segunda propriedade, que é o seguinte: quando nós temos, tá? Quando
nós temos o seguinte: se eu tiver aqui a raiz enésima de um certo a elevado ao m, o que eu posso fazer com isso aqui? Eu posso pegar e multiplicar tanto o expoente do radicando quanto o índice, mas sempre pelo mesmo valor, que não vai alterar, tá bom? Então, como é que acontece? Eu posso tanto multiplicar, quanto também eu posso dividir. Então, ficamos da seguinte maneira, ó. Eu tenho uma certa raiz, onde eu tenho p, que multiplica o n, e o meu a elevado ao m também pode multiplicar esse p, que não vai alterar em nada, correto? E assim também acontece quando nós temos na divisão, tá? Eu posso fazer da seguinte maneira. Eu posso ter aqui, ó, o meu raiz, tá? A minha raiz de um certo n sendo dividido por p, tá? Eu vou passar aqui como uma fração, mas entendam que é uma divisão, tá ok? Sendo o certo a elevado ao m sendo dividido por p, tudo bem? Isso nada mais é do que fazer uma simplificação do expoente, tá bom? Ou do índice. Fica como você quiser. Vira expoente, simplificação do expoente, quando você transforma isso aqui em uma potência, tá bom? E nós temos a nossa terceira propriedade. Na nossa terceira propriedade, o que nós temos? A raiz, certo? Uma raiz enésima, uma raiz qualquer, de a que multiplica b. O que a gente faz com isso aqui? A gente pode resolver isso da seguinte maneira, fazendo uma espécie de redistribuição, tá bom? Ficando com quem? A raiz de n, enésima de a, multiplicando a raiz enésima de b, tá ok? Isso também acontece quando a gente fala de divisão, tá? Vou pegar aqui mais uma propriedade, porque quando eu falo da minha divisão, imagina-se o seguinte, ó. Se eu tenho aqui dentro da minha raiz quadrada um a sobre b, tá? Eu posso fazer o seguinte. Vai ser a minha raiz enésima de a sobre a minha raiz enésima de b, tá? E se eu fiz aí também uma redistribuição. A terceira e a quarta propriedade, elas podem fazer isso, tá bom? Na nossa quinta propriedade, olha só. Quinta propriedade, a gente tem aqui uma espécie de potência, tá? É quando eu tenho, tá, uma raiz, uma certa raiz n, ok? Com a elevado ao m, e eu tenho aqui esse expoente c. O que eu posso fazer com isso aqui? Bem, a primeira coisa que se pensa, tá, é em resolver tudo isso aqui para elevar depois a potenciação. Mas, calma, que você pode simplesmente pegar esse expoente da potenciação aqui, tá, esse expoente, e multiplicar pelo expoente do radicando, ficando da seguinte maneira. Você vai ter sua raiz enésima, tá, com a sendo elevada agora ao m vezes c, ao produto de m e c, tá certo? Na nossa sexta propriedade, é uma das coisas que eu já vi cair muito na prova do IFMA, que é o seguinte, a raiz da raiz, tá? Eu chamo de raiz da raiz porque é uma raiz enésima dentro de outra, tá bom? A gente tem aqui, ó, a raiz de n, a raiz de m, tá bom? De um certo a. Aí, muita gente, quando cai esse tipo de questão, faz o seguinte, não resolve e chuta, tá? Só que não é bem assim. Para resolver esse tipo de questão, basta que você multiplique esses dois índices, ficando com o quê? Com m que multiplica o n da raiz de a, tá bom? E aqui nós vamos para a nossa última propriedade. A nossa última propriedade, ela é da seguinte maneira. A raiz enésima de um a elevado a m, tá? Isso aqui é a volta da nossa potenciação, tá? É igual ao meu a elevado a um m sobre n, tá ok? Observa-se que quem é o expoente do radicando, tá, vira o numerador e quem é o índice vira o denominador, tá certo? Agora presta bem atenção que nós vamos resolver algumas questões e você vai ver que tanto potência como radicais cai na prova do IFMA. Uma questão do IFMA aqui de 2013, tá, que tem aqui os radicais para a gente resolver. Essa pequena soma aqui. Só que observe que toda vez que não há nenhum índice, significa que tem 2, tá? Que a raiz ela é quadrada. Isso aí você já sabe
desde a barriga da mãe de vocês, né? Aqui eu tenho também o quadrado e aqui também eu tenho o quadrado. Nós vimos nas propriedades que esses índices aqui, basta que eu multiplique. Então, observa o seguinte, ó. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 3 dá 12, certo? Então, eu vou ficar com a raiz de índice 12 de 11 elevado a 12, certo? Mas, aqui eu tenho o seguinte, ó. 2 vezes 2, a gente sabe que é 4, tá? Então, eu vou ficar aqui com a seguinte situação, ó. A raiz quarta de 3 elevado a 24, tá? E aqui elevado a 1/3, certo? Se você observou bem a nossa quinta propriedade que eu expliquei para vocês, o que acontece? Esse expoente multiplica o expoente que é do meu radicando, certo? Então, eu vou ficar aqui com o seguinte, ó, 1/3 que vai multiplicar 24. Assim, eu vou ficar logo aqui, ó, 12, a raiz 12 de 11 elevado a 12, nós vamos cancelar isso aqui, e o que sobra para a gente é apenas o radicando, tá bom? Então, eu tenho 11 mais, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, a raiz quarta, tá? Ó, não vou ter mais esse expoente, porque esse expoente vai multiplicar o expoente do meu radicando, correto? Então, eu tenho 3 elevado a 24, que multiplica 1/3, tá bom? Observa-se o seguinte, ó, 24 que multiplica 1/3 é 24 vezes 1, que vai dar o próprio 24. 24 dividido por 3, nós sabemos que é 8. Então, eu vou ficar com o seguinte, ó, 11 mais a raiz quarta, tá? De quem? De 3 elevado a 8. Se você prestar bem atenção, o que está acontecendo aqui, tá? Eu posso pegar essa parte aqui e representar ela como uma potência. Observa bem o seguinte, ó. Vou fazer bem aqui do lado para você ver. Eu vou ter 3 elevado a 8 sobre 4. Por quê? Se você prestar atenção, lá na nossa última propriedade dos radicais, tá? O expoente do meu radicando, ele vira numerador e o índice vira o nosso denominador, tá certo? Então, aqui eu faço 8 dividido por 4, nós sabemos que é 2. Logo, eu vou ter que 3 ao quadrado, tá? Então, eu tenho aqui 3 elevado ao quadrado. Logo, para finalizar, eu tenho 11 mais 3 ao quadrado, nós sabemos que é 9. 11 mais 9, nós sabemos que é 20. A resposta correta para esta resposta está na letra D, de dado. Agora nós temos uma questão aqui do IFMA de 2019, tá? Envolvendo potência. Presta bem atenção no que vai acontecer nessa questão aqui. O seu menino que não estudou e não fez a revisão aqui como a gente está fazendo, o que ele vai pensar nisso aqui? Bem, 4 mais 4 é 8. 8 está elevado a 15, eu vou só conservar esse 15. Então, ou é 8 elevado a 15, ou é 8 elevado a 30. Porque já que eu estou somando, então 15 mais 15 dá 30, 4 mais 4 dá 8. Aí ele pensa logo, ó. Opa, acertei aqui, ó. Resposta correta, a última alternativa. Só que não é bem assim, tá? Presta bem atenção que isso não é bem assim. Olha o que nós temos aqui. Eu tenho 4 elevado a 15 mais 4 elevado a 15. De certa forma, tá? Eu posso pegar isso aqui e reescrever da seguinte maneira. Como 2 que multiplica 4 elevado a 15. Por que eu posso reescrever dessa maneira? Bem, 4 mais 4, ó, eu vou até fazer bem aqui do lado, ó. 4 mais 4, 4 mais 4 nós sabemos que é 8. Eu também sei dizer que 2 vezes 4 é igual a 8, certo? Eu posso representar o 8 como 4 mais 4 e 2 vezes 4. E também de outras formas, certo? Mas aqui no momento eu estou representando assim, tá bom? Então, aqui o 4 elevado a 15 mais 4 elevado a 15, eu estou representando agora por 2, que multiplica 4 elevado a 15. E aí, o que eu faço? Esse 4 elevado a 15, eu posso fatorar esse 4 aqui. Porque quem é esse 4? Esse 4, para mim, é 2 elevado ao quadrado, certo? Esse 4 bem aí, ele nada mais é do que 2 elevado ao quadrado. E agora, o que eu faço? Vou representar esse 4 como 2 elevado ao quadrado. Muito simples, ó. Eu vou ficar com 2 que multiplica 2 elevado ao quadrado elevado a 15, certo? Agora, para a gente representar e para terminar isso aqui de uma vez por todas,
Potência de potência, basta que eu multiplique. Então, eu vou ficar com 2, que multiplica 2 elevado a 30. E legal, né? Agora a gente vai conseguir chegar ao resultado final. Aí o cabeçudo faz o quê? Marca a letra B, 2 elevado a 30. Não, ainda não. O que a gente faz? Aqui eu tenho 2, que multiplica 2 elevado a 30. Bases são iguais, ó. Quando não tem nenhum expoente, a gente sabe que o expoente é 1. Então eu tenho que fazer o seguinte, ó. 2 elevado a 1 mais 30. 2 elevado a 1 mais 30, nós sabemos que é 2 elevado a 31. Logo, a nossa resposta correta seria aí, ó, a alternativa C.